Muito boa tarde. Quero agradecer o convite que me foi feito para passar, para participar neste fórum sobre o sistema imunitário, principalmente de professor Manuel Pinto Coelho e à Clínica Pinto Coelho, que ele é realmente o fundador, e para falar de um tema que é bastante interessante na medida em que, como sabemos, o sistema imunitário e o cérebro, o sistema nervoso, têm uma ligação bastante íntima, que tem vindo a ser descoberta e aprofundada, e, portanto, é um tema desafiante e que espero eu possa, como psicoterapeuta e psicólogo clínico, dar uma contribuição, ainda que modesta, mas significativa para o desenrolar dos trabalhos. E a primeira questão que eu gostava de colocar é se pode uma intervenção psicoterapêutica ter um impacto visível na saúde física de um utente. A minha resposta é sim, se a técnica usada for adequada, como é o caso da terapia sintónica. Então, impõe-se uma segunda pergunta. Que emoções podem afetar negativamente a nossa saúde física? Todas as emoções negativas que estejam na condição da violência emocional. Para ilustrar o conceito de violência emocional, vamos socorrer um exemplo. A ansiedade é uma emoção comum e generalizada. No entanto, quando produz ataques de pânico, está no estado que designamos por violência emocional. Porque as emoções se tornam violentas devido à intensidade das experiências emocionais do utente. Evidentemente que as pessoas que têm ataques de pânico ou que não conseguem ir ao parque de estacionamento do Jumbo ou não conseguem andar de metro, têm uma experiência muito vivida da ansiedade. As outras pessoas que estão à volta fazem habitualmente um discurso racional, tentando chamar a pessoa à razão e explicando-lhe que nada vai acontecer se a pessoa andar de metro, que a pessoa não vai morrer, nem vai ter nenhum ataque, nenhum ataque cardíaco e nenhuma ameaça especial com certeza irá acontecer. No entanto, esses argumentos raramente convencem a pessoa. Porquê? Porque a condição da violência emocional impõe um certo tipo de distorção cognitiva, quer dizer, a pessoa adapta o pensamento à emoção subjacente que está, digamos, a conduzir o show. Portanto, as emoções violentas tendem a conduzir o show mental. Muitas experiências muito intensas ou apenas uma demasiado forte bloqueiam a capacidade de transformação de emoções em símbolos. Esta transformação de emoções em símbolos é uma das funções importantes do nosso cérebro em termos subconscientes. Isto é, ela tem, digamos, um histórico e, portanto, as emoções sofrem diversas transformações simbólicas até a criança ou o bebê ser capaz de falar, ser capaz de expressar as primeiras palavras. A partir daí, constrói-se dentro de nós um edifício simbólico. Qual é o grande objetivo do edifício simbólico? É reduzir a intensidade das emoções, torná-las manejáveis e contidas de forma que o ambiente interno da criança e depois do adulto, do adolescente, se tornem amenos. A maior parte das pessoas, aquelas que dizem à pessoa que não deve ter receio de ir ao parque de estacionamento do Jumbo, estão na condição do equilíbrio da contenção emocional. Simplesmente isso não acontece com todas as pessoas, aquelas que têm violência emocional não conseguem pensar desta maneira e, portanto, acabam por ter outras estratégias para lidar com o problema. Uma delas, uma das que nós conhecemos melhor, é o evitamento e, portanto, a pessoa
passa ao lado do parque de estacionamento. As transformações não efetuadas, isto é, as experiências emocionais cujo cérebro não consegue transformar simbolicamente, portanto, aparecem-nos como antissímbolos, isto é, os antissímbolos são uma expressão das emoções violentas. Não é qualquer experiência emocional ou conjunto de experiências emocionais que provocam, digamos, o aparecimento de antissímbolos. Todas as pessoas têm antissímbolos. Para dizer a verdade, a questão está na quantidade de experiências emocionais não transformadas e essa quantidade vai ter um efeito qualitativo, isto é, muda a qualidade da experiência. A partir de uma certa altura, a pessoa passa a ver o parque de estacionamento do jumbo de uma outra maneira, de uma maneira que é muito mais individual e muito menos coletiva e muito menos equilibrada. Chamam-se de antissímbolos na terapia sintónica porque fazem subir em flecha o stress interno, isto é, as emoções violentas, portanto, provocam imediatamente um estado de alto stress interno que a pessoa tem dificuldade em gerir, e essa dificuldade em gerir provoca, portanto, uma espécie de uma desorientação. Muitas vezes as pessoas sentem-se um bocado perdidas, um bocado desorganizadas e por aí, digamos, irrompem os sintomas e muitas vezes os pensamentos funcionais, como por exemplo, estou a ter um ataque cardíaco ou estou, portanto, quase a ter um AVC, portanto, que se impõe à pessoa. Estes antissímbolos podiam apenas produzir problemas mentais, sendo os mais comuns a depressão e a ansiedade, mas não é o que acontece. Eles também concorrem para produzirem doenças físicas com forte componente emocional, como o cancro, as doenças cardiovasculares e autoimunes. Situações de infertilidade também fazem parte nesta etiologia emocional. Para evitar qualquer tipo de reducionismo, eu gostava de sublinhar que nas doenças físicas as causas emocionais são uma entre outras, não são doenças, a meu ver, de causalidade única, mas são doenças multifatoriais e eu apenas me refiro a um aspecto que tem a ver com a gestão emocional. A acumulação de experiências emocionais que produzem antissímbolos é como um copo que se enche até transbordar. Eu acho que esta é uma boa imagem para explicar como é que surgem algumas doenças físicas, porque no trabalho que temos feito com doenças físicas, nomeadamente com o cancro, é bastante evidente que as pessoas têm, digamos, um copo que vai enchendo e que muitas vezes as experiências emocionais que concorrem para o desencadear de um cancro vêm da infância, vêm experiências emocionais infantis, em que, portanto, houve uma acumulação do mesmo tipo de experiências emocionais, são experiências emocionais que têm um certo tipo de traço comum, por exemplo, a questão da traição, que pode estar a desencadear um cancro numa idade adulta, pode ter estado presente desde a infância, em situações em que a criança se sentiu enganada, em que se sentiu o ogro, e depois essa forma de sentir foi muito intensa, essa experiência repetindo ao longo da vida e numa fase mais tardia da vida da criança ela pode desencadear então
uma doença física, e isso acontece quando a experiência emocional transborda. Muito bem, aqui temos um antissímbolo, portanto, nós vemos que o antissímbolo está rodeado por um círculo, ok? Esta imagem é uma imagem inconsciente, extraída através de uma técnica da terapia cintónica que se chama de sincronização com extração de imagem não consciente, SEINC. Esta técnica, vocês podem aceder ao meu canal do YouTube e ver como é que a técnica se realiza para produzir uma imagem inconsciente. Falamos de imagem por contraposição a desenho, porque não é um desenho. De facto, o que as pessoas fazem é riscar numa folha de papel sem pensar em desenhar, e a imagem vem do subconsciente. No caso desta imagem, portanto, nós tínhamos, digamos, o tema que estava subjacente à recolha da imagem era a relação com uma das personagens da vida infantil da utente, que parecia ter um caráter abusivo. Quer dizer que era uma pessoa que estava na entourage da utente e que, portanto, parecia ter, de alguma forma, quando essa pessoa aparecia, o stress interno subia de uma forma muito significativa. E, portanto, ao investigarmos melhor o que é que estava, quais são as relações ao nível do background, do subconsciente, com essa personagem, da vida emocional da utente, verificou-se que aparece esta imagem. A parte que está, portanto, que tem o círculo, o interior do círculo, é um traço que não tem narrativa. O inconsciente é altamente simbólico, portanto, embora nós olhemos para a imagem, parecem apenas riscos, no entanto, os riscos formam formas e as formas têm um significado. A imagem conta uma história emocional. No entanto, o antissímbolo, aquela parte que está rodeada, realmente não tem narrativa. É um dos critérios para se poder extrair e identificar um antissímbolo, uma imagem não consciente. Essa forma não tem narrativa porque é uma infiltração, isto é a expressão da violência emocional. Portanto, um traço na imagem que não está transformado, mas que está à procura de transformação. Muito bem. Para a terapia sintónica, os problemas emocionais são todos defensivos ou estão ligados a defesas. As defesas secundárias são construídas ao nível inconsciente para lidar com os desapontamentos, especialmente com os que acontecem com os vínculos de família mais próxima e amizades, e os que resultam da exposição a situações em que estranhos ou desconhecidos se aproximaram demais ou foram invasivos. As defesas visam cortar vínculos ou enfraquecê-los. Portanto, as defesas realmente, em termos subconscientes, não visam à pessoa poupar todo o sofrimento. Não é todo o sofrimento que está em causa. O que está em causa, o sofrimento que está em causa, aquele que é mais nocivo, digamos assim, e mais doloroso do ponto de vista da nossa mente subconsciente, é aquele que tem a ver com desilusões que nós vivemos com pessoas próximas ou com pessoas que se aproximaram demais. Isto é, nós podemos ter uma ideia do que é digamos, uma defesa bastante arraigada, bastante agressiva, nas situações em que, por exemplo, jovens se isolam completamente nos quartos, ou isolarem-se num quarto, ou cortarem completamente, portanto, as interações sociais, portanto,
com outros jovens, portanto, em ambientes que não sejam controláveis, como é, por exemplo, das redes sociais, é um ambiente que é controlável, mas a interação social humana, portanto, já é mais difícil de controlar. O que a pessoa está a fazer realmente é a defender-se de uma forma brutal relativamente à interação social. No nível mais profundo, a pessoa está a defender-se da dor provocada pelas ligações emocionais que as pessoas, portanto, que as pessoas contraem, que as pessoas têm ao longo da sua vida. Por isso, as defesas, ao nível inconsciente, visam cortar vínculos ou enfraquecê-los. As defesas vivem de elevados níveis de stress interno e visam poupar ao utente um certo tipo de sofrimento. Assim, não só muitas doenças ocorrem no contexto de perdas emocionais, muitas doenças físicas, como estas perdas mais atuais se ligam à história de perdas da pessoa. Na lógica defensiva, embora pareça estranho, e é estranho, é preferível que a pessoa morra ou corra esse risco do que sofra por causa de ligações atuais ou antigas. Certos órgãos atraem então estas más experiências emocionais. Chamamos órgãos psicossomáticos. Quais são as características dos órgãos psicossomáticos? A primeira é que simbolicamente estão envolvidos nas dificuldades que impedem o processamento da experiência emocional. Exemplo, uma mulher tem um cancro na mama que se desencadeia após ter descoberto que o marido tinha outra família. Essa mulher também teve na infância um histórico de traições. O símbolo inconsciente da doença, na imagem, uma imagem parecida com aquela que nós vimos há bocado, é um pirata, quer dizer, um homem que tem um lenço de pirata. Numa outra situação, uma mulher com cancro, quando vimos a simbolização inconsciente do cancro, é um crocodilo. Essa mulher tem um cancro dos pulmões, portanto, o símbolo inconsciente é muito curioso porque o cancro mata por asfixia e o crocodilo também mata por asfixia. É um animal que arrasta as presas para a profundidade de um rio, por exemplo, e prende, portanto, a presa até ela falecer. Depois, em segundo lugar, o órgão escolhido, continuamos a falar do conceito de órgão psicossomático, escolhido entre aspas, representa uma oportunidade para os antissímbolos serem corretamente processados. Algumas curas espontâneas podem acontecer porque o utente foi capaz de fazer isso mesmo por si próprio e parece que algumas pessoas conseguem, portanto, mentalizar bastante bem a sua doença física. E conseguem fazer ligações emocionais do passado com o presente que lhes permitem, portanto, ativar a capacidade autorregenerativa do nosso cérebro. Este aspecto é um aspecto que é capaz de ser um bocadinho controverso, que é os antissímbolos estarem à procura, portanto, de uma oportunidade para serem processados corretamente pelo cérebro. É o que parece acontecer nas situações de doenças, portanto, emocionais, com o próprio sintoma. Eu fui educado como psicoterapeuta a pensar que muitas vezes o sintoma numa disfunção emocional é a porta de entrada para a dinâmica inconsciente da pessoa ou para a sua dinâmica interrelacional. O que promove então a terapia sintónica? A terapia sintónica
promove o acesso ao cérebro automático sem qualquer perturbação do estado de consciência. Este é o primeiro ponto, que é um ponto extremamente importante, porque, como sabemos, há outras técnicas em que existe um acesso ao inconsciente, mas em que há uma perda, portanto, do autocontrole. Essa perda é minimizada por diversas estratégias, mas o facto de haver alguma perda do autocontrole cria contraindicações para pessoas que têm um estado mental e emocional muito fragilizado. Assim, como a técnica de terapia sintónica baseia-se na sincronização neural, portanto, na utilização da sincronização neural, e sendo esta um mecanismo natural do nosso cérebro, muito poucas contraindicações existem para a utilização desta técnica. Não estou a recordar neste momento de alguém que tenha feito terapia sintónica e que tenha tido comportamentos, por exemplo, destrutivos para si próprio ou pelos outros. Não me lembro de pessoas que tenham feito tentativas de suicídio, por exemplo, ou que tenham sido agressivas para outras pessoas, portanto, pelo facto de terem estado numa sessão de terapia sintónica ou por estarem a fazer terapia sintónica. A terceira característica é que ativa a capacidade autorregenerativa do cérebro e acalma a partir de dentro. Sabemos que isto é um aspecto fundamental. Nós aproveitamos apenas uma parte do nosso cérebro e também sabemos que o cérebro tem uma ligação bastante forte com o sistema imunitário e, portanto, essa ligação, essa parceria que existe, portanto, propicia, digamos, uma ativação das defesas naturais do nosso corpo, que pode limitar o alcance e a expressão das doenças. Portanto, o último ponto, a terapia sintónica promove a melhoria do sintoma físico ou resolução do problema que motivou o pedido. A melhoria do sintoma físico é muito importante, porque cria, digamos, autoestima e autoconfiança, mesmo que não seja a cura. Portanto, no caso de algumas doenças, por exemplo, uma pessoa que tenha arritmias, não é? E que tenha feito um processo especial de terapia sintónica para lidar com esse problema. Portanto, se a pessoa deixar de ter arritmias, portanto, isso evidentemente não significa que a pessoa nunca mais vai ter uma arritmia na sua vida, mas dá autoconfiança suficiente à pessoa para achar que um problema que lhe aparece como totalmente incontrolável pode ter uma via de controle emocional, para além das vias de controle medicamentosas que a pessoa deve continuar a ter e com todas as intervenções médicas que lhe sejam sugeridas. Muito boa tarde a todos, espero que tenha dado alguma contribuição e espero que aproveitem bem este fórum até ao seu fim.